agora começar mais uma aula de informática falando agora sobre os periféricos de saída. É sempre bom lembrar que os periféricos de saída são aqueles que realizam a saída ou recebimento dos dados já processados pela CPU. Por isso mesmo chamados de periféricos de saída, aqueles que recebem os dados que já foram processados pela CPU. Como exemplos de periféricos de saída, nós podemos começar com a explicação da impressora. A impressora é um importante periférico de saída que nós já podemos fazer até uma seguinte designação para ela. Quando aparece a impressora em prova, a princípio respondemos periférico de saída. Só se ela for uma impressora multifuncional. Aí sim nós podemos responder em prova a impressora multifuncional como um exemplo de periférico de entrada e saída simultaneamente. Mas por quê? Porque se for uma impressora multifuncional, ela tem scanner, que é periférico de entrada. E tem, claro, por ser impressora, parte impressora, que é periférico de saída. Então só se admite em prova de concurso impressora como periférico de entrada e saída simultaneamente, se for impressora multifuncional. Se a questão indicar só impressora, impressora é só periférico de saída e é isso mesmo que fica como resposta, certo? Mas o que mais nós precisamos saber sobre as impressoras? Eu gosto sempre de destacar, porque assim algumas provas pedem, tipos de impressora ou tecnologias que foram desenvolvidas ou criadas aí nos anos que se passam de impressoras, como por exemplo a impressora jato de tinta. A impressora jato de tinta é uma impressora conhecida como impressora de não impacto. E por que, professor, tu chama ela de não impacto? Porque quando nós pensamos na impressora jato de tinta, observa aqui nesse esquema, existe o elemento impressor, que é o cabeçote aí da impressora jato de tinta, e aqui eu estou simulando como se fosse o papel, o suporte. A impressora jato de tinta, observa na imagem, esse cabeçote ele chega bem perto do papel, mas não toca no papel. E aí o que acontece? Ela espirra tinta no papel. Observa a impressora jato de tinta, então, espirrando tinta no papel. Por isso o nome jato de tinta. Mas não há um impacto do elemento impressor com o suporte que é o papel. Por isso que a impressora jato de tinta é uma tecnologia de não impacto. Porque não há um impacto do elemento impressor com o suporte que é o papel. Ela apenas espirra tinta quando ele chega bem perto, mas não toca o papel. Outro exemplo de impressora de não impacto é a chamada impressora laser, também considerada uma impressora que não tem impacto durante o processo de impressão. Mas por quê, professor? Por que a impressora laser não tem impacto? Vamos às explicações. Imagina aqui um esquema bem simples para explicar a impressora laser. Aqui nós temos um cilindro, esse cilindro é fotossensível e aqui eu tenho o papel que é o suporte. Imagina que na impressora laser tem um laser, luz, percebe? Tem um laser que atinge o cilindro. Onde esse laser, esta luz atingir o cilindro, ele fica sensibilizado e adere o que nós chamamos de toner. Toner é a tinta da impressora laser, só que é em pó. E esse toner está carregado com cargas elétricas positivas. E o papel está carregado com cargas elétricas negativas. Então o que ocorre? O toner chega bem perto aqui do papel, quer dizer, o cilindro chega bem perto do papel com o toner, e por diferenças de cargas elétricas, o toner carregado com cargas elétricas positivas e o papel com cargas elétricas negativas, cargas elétricas diferentes se atraem. Então o que acontece? O toner com a carga elétrica positiva chega bem perto do papel e é sugado para o papel. E assim o toner é depositado realizando o processo de impressão. Então uma impressora laser é conhecida como uma impressora de não impacto, porque não há um impacto do elemento impressor com o suporte que é o papel. Perfeito. Temos também as impressoras térmicas. Tem impressora térmica de impacto e não impacto. Tem impressora térmica, por exemplo, onde o papel é térmico. E aí com a diferença de temperatura, isto é, de calor, o papel acaba demonstrando a impressão. Tem outras impressoras térmicas que podem diluir ou simplesmente aquecer um determinado substrato, que é a tinta, e depositar isso no papel. Então nós temos impressoras térmicas que podem ser de impacto ou não impacto. Elas trabalham com aquecimento, seja do substrato, como se fosse uma tinta, ou até do próprio papel, que é também, vamos chamar de papel térmico, porque dependendo da temperatura ele acaba mostrando a impressão. Isso é impressora térmica. Bem, professor, nós temos outras impressoras então que são de impacto só? Temos a impressora matricial.
Impressora matricial é uma típica impressora de impacto, porque ela produz impacto durante o processo de impressão. Quer dizer, para realizar a impressão, a impressora matricial produz impacto. Olha como funciona a impressora matricial. Na impressora matricial nós temos aqui um cabeçote. Esse cabeçote tem muitas agulhas. Essas agulhas tocam uma fita e essa fita toca o papel. Observa, a agulha tocando a fita e a fita tocando o papel e realizando a impressão. É esse trabalho de as agulhas tocarem a fita e tocarem o papel que a gente chama de impressão por impacto. Nas impressoras matriciais, então, o processo de impressão é por impacto, porque há um impacto do elemento impressor, vamos imaginar que esse cabeçote de impressão com as agulhas, essas agulhas tocam a fita que toca o papel realizando a impressão. Uma das características das impressoras matriciais, essas de impacto, é o ruído. Essas impressoras matriciais produzem muito ruído durante o processo de impressão. Não são como as impressoras jato de tinta, as impressoras lasers ou a impressora térmica. Essas impressoras são mais silenciosas. Mas a impressora matricial, em função do impacto das agulhas com a fita e com o papel, isso gera muito ruído. E uma das características das impressoras matriciais, por serem usadas muito ainda hoje, é a emissão, por exemplo, de formulário contínuo. Então tem muita impressora matricial e elas são bem típicas para usar com formulário contínuo. Também são muito utilizadas para processos de carbonagem, quando é necessário realizar a impressão com cópia carbono. E aí se usa bastante também as impressoras matriciais, certo? Bem, outro ponto interessante da gente destacar em relação ao estudo das impressoras é o que nós chamamos de plotter. Plotter não é exatamente uma tecnologia de impressora, e sim é o porte dela. Quando eu digo que eu tenho uma impressora plotter, eu estou dizendo que eu tenho uma impressora de grande porte. Esse é um exemplo de plotter jato de tinta. Portanto, a tecnologia desse plotter é o jato de tinta, não impacto. Mas por que eu estou chamando essa impressora jato de tinta de plotter? Porque é de grande porte. Então, quando eu indico plotter é porque eu estou indicando uma impressora de grande porte, né? Agora, existem plotters que imprimem não com jato de tinta, que imprimem com canetas, desenhando no papel e aí tendo impacto. Tem outros plotters que sequer imprimem, tem plotter que recorta adesivo, que recorta madeira, que recorta metal, então é muito variado. Plotter, quando está associado à impressora, é dito uma impressora de grande porte. Não importa se é um plotter jato de tinta ou um plotter, por exemplo, de canetas, além de outros que existem no mercado. Plotter, então, associado à impressora de grande porte. Todos esses casos que eu demonstrei, como eu estou falando só de impressora é sempre considerado periférico de saída, a não ser aquela exceção indicada aqui. Se for impressora multifuncional, nós vamos responder como periférico de entrada e saída simultaneamente.